a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Boa tarde, pessoal. Voltamos nesta terça-feira, depois de uma segunda-feira épica, eu diria, nesses playoffs. Tivemos 2 jogos, mas que 2 jogos maravilhosos, que 2 atuações especialmente maravilhosas. Nós fomos brindados e presenteados no dia 24 de abril pela NBA. A Agatha Máximo está aqui comigo, né, Agatha? Assim, se você pudesse resumir em uma palavra a noite de segunda-feira da NBA com as 2 atuações espetaculares que tivemos de Jimmy Butler e LeBron James, qual seria essa palavra? É absurdo, né? Eu não sei se eu tenho palavra ainda, mas é GOAT, né, Drica? Ele tá aí, figura no top 10 em pontos, em assistências, em rebotes, em roubos, em bloqueios, em cesta de 2, em cesta de 3. É um cara que a gente tá esperando desde que a gente entrou no NBA das minas, Drica. A gente fala sobre quando que a gente vai ver uma curva do LeBron começar a descer, né? A gente só tá vendo subir e eles continuam no topo e não desce. Em que determinado momento o LeBron James vai diminuir? E ainda não aconteceu. Eu não sei dizer. Não sei, também não sei dizer quando isso vai acontecer, porque é um negócio fenomenal. Mas antes de a gente falar de LeBron James, vamos falar do jogo que abriu a noite, né, Agatha? Milwaukee Bucks e Miami Heat jogando em casa. E aí a gente tem que se render. Eu sempre digo, né? E eu disse, eu acho que eu vou falar todos os episódios aqui, né? Que lá atrás a Agatha me perguntou se eu preferia pegar o Atlanta ou o Miami. O Miami estava numa descendente, inclusive. Estava numa fase ruim. E eu ainda Perdeu, assim disse inclusive, para o Atlanta, né, Drica? Exato, e eu falei, não quero pegar o Miami Heat. E não é pelo Miami Heat como um todo. E eu ontem até disse no Twitter, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu tenho medo de Jimmy Butler. Não tenho nenhuma vergonha em dizer isso e vou continuar repetindo isso. E a atuação dele ontem dá uma amostra do porquê eu tenho medo de Jimmy Butler. 56 pontos, 9 rebotes, 2 assistências, quase 108% de aproveitamento de field goal. 3 em 8 na linha dos 3 pontos, o que me garantiu uma odd de 7.5 lá no Sportsbet.io, inclusive, Jimmy Butler. Foi uma atuação fantástica, fenomenal, assim, incrível. Não sei se tenho palavras para expressar o que é Jimmy Butler nos playoffs, né? Não foi só ontem. Ontem, claro, né? 56 pontos para abrir 3-1. Lembrando que o Miami Heat entrou na 8ª colocação, né? Nesses playoffs. Está pegando aí o Milwaukee Bucks, que foi o time de melhor campanha na temporada, o franco favorito nesse leste, ainda que Boston Celtics e 76ers também sejam favoritos, mas, né, o Milwaukee Bucks era o time a ser batido em toda a NBA, inclusive fez a melhor campanha. E aí vem o Miami Heat se classificando via play-in na 8ª colocação, um time que não vinha bem, um jogo depois também de uma lesão, né, do Victor Oladipo, que dá uma abalada, inclusive eles chegaram, né, todos à arena com uma camisa em homenagem ao Victor Oladipo. E aí o Miami Heat abre 3-1, aí com alguma facilidade, inclusive, durante o jogo, não que o jogo tenha sido fácil, mas o time não se deixa abalar, né? E aí consegue fazer isso. Ontem, com a volta do Giannis, ainda assim não foi possível, né? O Giannis voltou, ele estava claramente sentindo dores, né, nas costas, mas voltou com triplo-duplo já, 26 pontos, 10 rebotes e 13 assistências para o grego. Fez o que pôde, mas do outro lado a gente tinha o Jimmy Butler, e aí a gente precisa falar, né, Agatha, de o que é o fenômeno, o acontecimento da natureza que é Jimmy Butler nos playoffs. Ele realmente foi feito para esse tipo de jogo. E o Miami Heat abre 3-1 na série. Agora o Bucks contra a parede, né? As costas contra a parede, volta para casa para tentar sobreviver nessa série. E o Atlanta só precisa de mais um jogo. Que inclusive o Miami precisa de só mais um jogo. E se o Miami conseguir passar, o Boston garante aí um ano de quadra, inclusive até a final da NBA, se assim chegar lá.
Sobre o jogo, Agatha, eu acho que, claro, né, todos os méritos aí ao Jimmy Butler, é o cara desse jogo. A gente teve um Bam Adebayo também aí contribuindo, né? Foram 15 pontos e 8 rebotes. E aquilo que a gente falava, que o Bam Adebayo precisa mostrar mais, mas tem contribuído. O Kyle Lowry meteu bolas importantes vindo do banco, né, em momentos importantes. Mas o que era aquela arena comemorando a cada ponto do Jimmy Butler? Lembrando que ele fez 22 pontos no primeiro quarto. E terminou 28 pontos para o Miami Heat. Dos 28, 22 foram do Jimmy Butler. E no último quarto foram 20 pontos para ele. Então, assim, abriu e fechou o jogo pelas mãos de Jimmy Butler. O LeBron uma vez disse, Drica, que para ser campeão na NBA, você precisa fechar os quartos bem, né? Isso é uma grande sabedoria de LeBron James ao dizer esse tipo de coisa. E basicamente isso que Jimmy Butler fez, né? Mas o Milwaukee Bucks esteve na frente do placar até o final do último quarto, né? Faltava aí 3 minutos, 2 minutos, quando o Miami passou à frente. E aí foi aquela avalanche daí, né? Exatamente, aquela loucura toda em que o Miami conseguiu chegar. Uma grande pane, inclusive, do Milwaukee Bucks, fazendo algumas seleções erradas, apesar de algumas coisas terem dado muito certo durante a partida, né? Vou falar um pouco do Bucks antes, porque depois a gente vai ter que dedicar um tempo a Jimmy Butler, né? Mas Brook Lopes, por exemplo, ontem, 11 rebotes e 36 pontos. O pick and roll do Antetokounmpo com o Brook Lopes estava manjado. Eu vi acontecer 6, 7 vezes, e as 6, 7 vezes dá certo, né? O Brook Lopes subia, fazia um corta-luz, descia, e o Giannis, com a altura que ele tem, passava essa bola lá no alto pro Brook Lopes, que só encaixava na cesta, basicamente, né? Isso foi feito repetidas vezes e deu muito certo. E o time todo desse Bucks, a gente sabe do potencial. É um time campeão, é um time que conseguiu se manter, inclusive, né? A maior parte das peças permanece. O Giannis cada dia melhor em termos de passe. Foram 3 assistências ontem, inclusive um triplo-duplo, que ficou muito ofuscado pela grande atuação do Jimmy Butler. Mas a gente precisa falar também que o Antetokounmpo está machucado, né? Claramente machucado. Claramente. A gente viu ele fazendo massagem, né? Cada vez que ele ia pro banco. Coitado. Sentiu o pé também numa determinada hora ali na final. Inclusive, eu fiz um tweet sobre os playoffs serem diferentes, né? A ida para esses playoffs diferentes para a torcida, porque a gente ia ver aí a primeira vez em 3, 4 anos as grandes estrelas saudáveis. Com exceção do Paul George, estava todo mundo saudável. Nesse primeiro round, a gente já teve de lesão. O próprio Giannis, Kawhi, Embiid, Ja Morant, De'Aaron Fox, Tyler Hero, Oladipo. Assim, eu nunca mais falo nada, eu nunca mais comemoro, eu nunca mais fico feliz pela saúde dos jogadores, porque agora eu não posso mais nem comemorar, né? Muitos jogadores machucados nesse primeiro round e lesões que estão fazendo clara diferença. A gente tá vendo o primeiro colocado numa linha tênue, né? Entre a redenção e a humilhação, basicamente. Um time que, pra mim, é o único time que poderia bater os Celtics de forma clara nesse leste, cair pro 8º colocado, cair pro Miami Heat, e aí você embala um Miami Heat que tinha condições, inclusive, de não estar nessa situação, né, Drica? O Miami Heat que podia ter mando de quadra. Não fosse os outros times terem ido bem, não fosse esse time também ter oscilado bastante. Então é um time que, tal qual o Golden State Warriors, devido às suas limitações, obviamente que com as suas devidas limitações, encorpa em playoffs, né? É um time que se começa a gostar do jogo, se começa a gostar do que tá acontecendo, vira um dos times mais perigosos. E você falou antes de começar. Enquanto a gente puder evitar Miami Heat, a gente vai evitar. Foi um Heat que foi, por exemplo, para a final da NBA na bolha e ninguém esperava, assim, de certa forma, né? Então é preciso ficar de olho nesses caras. E o Milwaukee Bucks, que eu não sei se eu boto fé, mas não, eu não duvido de voltar um 3-1. Não acho que seja impossível. Não acho que é um time que se abate
a ponto de entregar isso antes da hora, mas eu vejo um Miami Heat com vontade e com capacidade. A gente tá falando de 4 jogos, o Heat estava em casa. O próximo jogo vai ser levado pra Milwaukee, mas o Heat ainda tem um em casa e só precisa de um, né? Tem 3 chances pra fechar essa série. Assim, é isso. Eu disse que enquanto puder evitar o Miami Heat, eu vou evitar. Deixa eles lá do outro lado que tá bom. Isso quer dizer que o Celtics vai chegar na final? Não quer dizer isso, gente, de maneira alguma. Mas eu tenho mais medo do Miami Heat do que do Milwaukee Bucks. Pra mim, é isso. E é muito pelo fator Jimmy Butler e pelo que ele faz esse Miami Heat. É o que você falou, chega nos playoffs, chega no momento da decisão, é um time que gosta, que ganha corpo, que ganha casca, e a gente viu isso. 3-1 em cima de um Milwaukee Bucks que era favorito. E eu faço coro ao que você acabou de dizer. Eu não duvido que o Antetokounmpo seja capaz de fazer com que o Milwaukee Bucks converta isso e faça essa virada se concretizar. Mas se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no Miami Heat. Primeiro, porque só falta um joguinho. Segundo, porque tá embalado e está confiante. Terceiro, por Jimmy Butler. Eu acho que o Jimmy Butler, ele é uma coisa fora da curva nos playoffs. É um jogador que todo time gostaria de ter, com essa intensidade e com essa vontade de jogar um jogo decisivo. Bom, o que ele fez ontem, eu acho que não sei se tem palavras. Não Eu sei trouxe se tem fatos, palavras. Drica, obviamente, né? Eu trouxe fatos sobre Jimmy Butler, que está com 36 pontos por jogo no playoff, 5.5 rebotes e 5 assistências. Apenas LeBron e Michael Jordan têm média de 35,55 com mais de 50% de field goal nos playoffs, né? Só que o Jimmy tá fazendo isso com 62% de field goal. Então, está sozinho na estatística por enquanto. Nem Michael Jordan, nem LeBron James conseguiram alcançar. E ontem ele fez 56 pontos, né? Entrar em 4º lugar na lista de maiores pontuadores em um jogo de playoff. Michael Jordan continua nessa liderança com 63, né? Seguido do Elgin Baylor com 61. Donovan Mitchell com 57, naquele jogo incrível em que o Jamal Murray fez 54 na bolha, né? E Jimmy Butler com 56. E o último fato sobre o homem é que ele foi o primeiro jogador na história do Miami Heat com um jogo de 50 pontos nos playoffs, né? Nem Dwayne Wade, nem LeBron James, nem Chris Bosh, nem ninguém foi capaz de fazer o que Jimmy Butler fez ontem. E a gente assistiu uma noite insana de playoffs, porque a gente ainda tem mais um jogo pra falar, que também foi maravilhoso. Mas pra finalizar, eu acho que a gente tem que se atentar sempre em termos de Jimmy Butler, a forma como ele consegue cavar faltas. Maravilhoso. Jimmy Butler é um exímio cavador de faltas. Faltas que acontecem, de fato, porque ele sabe adquiri-las, né? Eu diria. Ele sabe se Exatamente, posicionar, ele sabe pra que lado jogar o corpo. Ele sabe. Não é que ele cava faltas ou faz com que elas existam, sendo que elas não existem de fato. Ele sabe Exato. como provocar o marcador a cometer a falta, né? Foram 18 lances livres tentados, 15 acertados. As 3 bolas de 3 ali no final da partida para sacramentar a vitória. E 9 rebotes além disso, né? Mas eu puxei esse gancho porque tem uma pessoa que tá precisando aprender a cavar falta, né? E essa pessoa é Ja Morant. Vamos falar do segundo jogo? Vamos só para finalizar, de fato, antes de entrar no Ja Morant, uma coisa que me chamou atenção nesse jogo é a quantidade de pontos que o Miami Heat conseguiu no contra-ataque, né, no fast break. Foram 22, muitos deles na reta final, né, que foi o que você falou que tem um colapso ali no Milwaukee Bucks, e o Jimmy Butler se pendurou no ar, levantou a arena e ali me fez gritar, se eu receber uma multa, a culpa é dele, mas tudo bem que ele me fez ganhar dinheiro ontem. Então, são várias, assim, os pontos, né, que fizeram esse Miami Heat ter essa vitória insana. Jimmy Butler jogando os 12 minutos do primeiro tempo para marcar seus 22 pontos no primeiro quarto, aliás. E cada vez mais ganha força, né, a teoria de que ele é o filho renegado de Michael Jordan. Vamos lá, vamos para o segundo jogo, porque aí, né, minha filha, mais uma coisa, né, mais um
time vindo de play-in, metendo 3-1 no segundo time, nesse caso, né, da Conferência Oeste. Los Angeles Lakers 117-111 para o Memphis Grizzlies, 3-1 para o Lakers em um jogo que foi para prorrogação, que teve o LeBron James sendo LeBron James, que teve Dillon Brooks, enfim, coitado. E o Ja Morant se equivocando em alguns momentos, né, Agatha? Exatamente. Eu, antes de mais nada, queria dizer que naquela falta que o Ja Morant fez em cima do LeBron James, né, que foi uma charge, foi uma falta de ataque, fora da zona pintada, que o Ja Morant decidiu, sei lá, pular por cima do LeBron James. O que passou pela cabeça dele, será, naquele momento? Olha, vou fazer uma falta aqui. Tipo, amado. Pois é, ele sofreu uma falta antes. Uma falta antes que não foi marcada pela arbitragem por Dennis Schroeder. Dennis Schroeder cometeu a falta, inclusive o Schroeder para de correr porque ele acha que a falta aconteceu para parar a jogada e o juiz não marca. Isso poderia ter transformado o jogo. Poderia não, iria transformar o jogo. Mas não aconteceu. E Ja Morant está jogando também muito machucado, né? A hora que ele caiu ali em cima da mão dele, Nossa. gritando... Ali eu achei que ele nem voltaria depois daquele lance, porque é nítido que ele grita e ele sai balançando a mão, assim, quando a gente machuca, né? E sei lá, o que passa na nossa cabeça que se balançar, vai passar. E Exatamente. aí ele faz esse movimento, deu dó, assim, deu dó. Ele tá verdadeiramente machucado, 1 de 6 nas bolas de 3, 16%. Mas Desmond Bane assumiu a responsabilidade, né? É aquela coisa, né, que a gente falava também lá no começo dessa série, enfim, durante a temporada, né, e que muitos falaram que talvez esse Memphis Grizzlies é melhor até sem o Ja Morant do que com ele, porque, de fato, é um time, pelo menos foi na temporada regular, um time regular, de fato, né, o Desmond Bane veio para 36 pontos, né, 7 rebotes, 3 assistências, 3 em 12 da linha do perímetro, não tão bem, mas ele assumiu essa responsabilidade, né? Quando ele percebeu que a estrela desse Memphis Grizzlies estava machucada, estava com limitações e com alguns problemas durante o jogo, ele assumiu essa responsabilidade, né? O Ja Morant terminou com 19 pontos essa partida, né? Não tão longe, assim, se a gente for olhar em pontuação do que LeBron James, que terminou com 22. Mas são os momentos e a maneira, né, do jogo, a maneira de distribuir o jogo. Inclusive, que o LeBron James terminou com duplo-duplo, com 20 rebotes e 7 assistências. Então, assim, os pontos do jogo. E o Desmond Bane, realmente, né, se sobressaiu. Mas não foi suficiente, né, Agatha? E esse Memphis tentou, levou esse jogo para prorrogação. Mas aí eu acho que ali na reta final, de novo, né? Se a gente teve o Milwaukee Bucks que deu uma vacilada e um hit em crescente no final do jogo, eu acho que aqui a gente teve também isso, né? Eu acho que faltou um pouco de experiência para o Memphis Grizzlies lá no finalzinho ali do jogo. E aí se sobressai um time que tem LeBron James, que tem a experiência e LeBron James, né? LeBron James já ele por si só um adjetivo. Trica, e muitos outros fatores, né? A gente sabe que é um outro Lakers, a gente sabe que é um Lakers que ia vir melhor do que a gente esperava, mas tá entregando até mais do que proposto, eu acho, né? Esse 3-1 em cima do Grizzlies é mais até do que eles imaginaram e com um grande ódio a outras peças. Óbvio que LeBron James tá fazendo o que tá fazendo. Inclusive, LeBron James é o líder em rebotes nos playoffs, tá? Ele tá com 13 rebotes por jogo, 24 pontos por jogo, 5 assistências e 1.8 blocos, liderando em rebotes. E Anthony Davis ainda oscilando bastante, né? Ontem ele teve 4 de 13, apenas 12 pontos, mas ele contribuiu com 11 rebotes e 4 blocos, que é muito importante. E 2 jogadores que eu gosto bastante, que têm feito um bom papel. Primeiro, o Austin Reeves, né? Comandando a rotação, ditando o pace desse time. E, bem, foi o homem que mais arremessou lances livres ontem, né? Arremessou 8, acertou 7 de 16 também de field goal. Terminou a partida com 23 pontos, inclusive o cestinha desse Lakers na noite de ontem. Exatamente. Além de 6 assistências e 4 rebotes. E também Dennis Schroeder. Não tanto pela pontuação, ontem ele fez 12 pontos só e 2 bloqueios, 2 roubos de bola, mas justamente pela forma como ele tá atraindo as faltas, né? Por muitas faltas de defesa e muitas faltas de ataque que ele conseguiu cavar
no último quarto, especialmente, e isso fez completa diferença pro time do Lakers conseguir ir pra prorrogação e finalmente vencer o Grizzlies na prorrogação. E é preciso falar de D'Angelo Russell, né? Coitado. Ele tava muito mal, ele Coitado. tava menos 24 na partida, até ele arremessar 3 bolas de 3 seguidas e colocar o Lakers no jogo, né? Então, apesar de estar horrível, ainda é um jogador que pode fazer a diferença nesses momentos cruciais. Pode aparecer, né? No momento em que precisa desafogar o jogo e dar uma segurada no adversário, né? E o jogo ele foi equilibrado, né? Claro, tivemos a prorrogação, o que já denota isso, mas ele realmente foi equilibrado. Foi pro intervalo com 2 pontos de diferença. E na reta final do primeiro tempo, o Grizzlies tirou uma diferença considerável aí de 10, 11, não me lembro exatamente quantos pontos, mas tirou uma diferença considerável e foi pro intervalo só com 2 pontos. Então foi muito equilibrado. Diferente do que a gente viu no jogo anterior, né? Que foi uma humilhação no primeiro quarto e o Grizzlies teve que correr atrás no segundo tempo para terminar com 10 pontos de diferença apenas. Agora é aquela coisa, costas contra a parede, e aí o Grizzlies se colocou numa posição bem complicada, né? Porque a gente, como você falou, é um Lakers que a gente já imaginava que viria melhor do que estava vindo no começo da temporada, por aquilo que a gente vem batendo na tecla aqui no podcast há bastante tempo, pela trade deadline que fez, o Los Angeles Lakers, que tornou esse time possível, né? Um time de fato, mas ainda assim está superando até as expectativas que a gente tinha com relação a esse time que foi montado, né? É um time que está tendo o Anthony Davis saudável, coisa que é muito importante e não é fácil de a gente ver, que tem o LeBron James que dispensa comentários, que tem o Austin Reeves, como você falou muito bem, o Rui Hashimura, que sempre vem muito bem do banco, o Dennis Schroeder, que sabe como fazer essa cadência do jogo. Então é um Lakers hoje muito construído realmente. Não estou dizendo que é favorito né, a nada, mas é um time que sim, é possível você enxergar ele indo além. E aí do outro lado você tem o Memphis Grizzlies que está contra a parede, com o Ja Morant machucado, né, com toda a pressão que jogou sobre si mesmo, com as declarações do Dillon Brooks. Então agora se colocou numa posição difícil, de estar para além do 3-1, jogou tudo de positivo pro lado do Lakers, como se já não bastasse ter LeBron James do lado de lá, né? E aí agora é vencer ou morrer na praia, né, Agatha? É situação complicada pro primeiro colocado do leste, pro segundo colocado do oeste. A gente pode ter aí 2 dos grandes favoritos ao título não passando nem da primeira fase. Isso mostra também, Drica, o que a gente falou a temporada inteira, né? Como a NBA está numa situação parelha atualmente. Demais. Os grandes times não deram certo, né? Os times que juntaram 3 ou mais estrelas não dando certo. O Nets, até o Clippers, né? Acho que a gente já consegue colocar esse balaio. Inclusive, o Kawhi não joga hoje. A espera também de está contra provavelmente Paul George também não joga. Então, o Russell Westbrook novamente pro tudo ou nada. Um homem e uma missão. Exatamente. Esse jogo é em Los Angeles. Não, esse jogo é em Phoenix. Em Phoenix e vai pro tudo ou nada. E até pra finalizar, foi a primeira vez que o LeBron fez um jogo 20-20, né? Ele nunca tinha feito 20 pontos e 20 rebotes, ou 20 assistências, e se juntou a Will Chamberlain, Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar e Elgin Baylor. Tá mal playoffs. Companhia aí, né? 38 anos e ainda fazendo coisas inéditas. É inacreditável. Ontem até perguntaram, né, LeBron, você ainda se espanta com as coisas que você faz? E ele falou, sim, inclusive hoje, quando eu descobri que eu fiz o 20-20, eu fiquei bastante espantado, porque isso nunca tinha acontecido em 20 anos de carreira. Então, LeBron James ainda tem coisas pra nos mostrar, Drica. Quem diria? Alguém avisa o Dillon Brooks, por favor. O Shaq até falou, né? Dillon Brooks falou que só ia respeitar quando ele fizesse 40. 20 mais 20 é 40. Chega, então, né? Agora foi. Só pra gente finalizar, então, né? Hoje a gente tem 3 jogos, né, Agatha? E 3 que podem encerrar suas séries hoje, porque são 3-1. O Boston Celtics joga em casa no TD Garden contra o Atlanta Hawks sem DeJounte Murray, que foi suspenso depois de ir pra cima da arbitragem após o jogo 4. Então 3-1 pro Celtics, que pode fechar hoje. 3-1 também para o Denver Nuggets, que também joga em casa
E tem aí do outro lado o Anthony Edwards, né, querendo muito esticar essa série, mas Jokic e companhia podem fechar hoje, 3-1 em Denver. O jogo do Celtics 8h30, esse jogo às 10 horas da noite e às 11 horas da noite, mais um 3-1, mais uma possibilidade de fechamento de série. O Phoenix Suns em Phoenix recebendo aí o Clippers depenado, também 3-1 às 11 horas da noite. Agatha Máximo, você fez a sua aposta do dia já? Sim, senhora, eu fiz duas. Eu fiz uma Passe ousada onde? que eu não acho que vai virar, mas tá com uma odd de 42. Então eu coloquei R$5. Caralho, 42? Los Angeles Clippers e Atlanta Hawks vencer. Em prol do basquete Não vai ter... acontecer Do já. fã do basquete ter mais Não. tempo de primeira Eu vou- fase. Eu vou ficar aqui na mensagem subliminar pra você que está nos ouvindo. Não caia na da Agatha, não vai Também acontecer. acho que não vai, mas assim, uma odd de 42, se você colocar Não vai R$1 arriscar, lá, né? Exato. R$1, R$42. Faça Você como recebe eu de ontem, volta. eu arrisquei também. Eu achei que não ia dar e quase não deu. E era uma odd de 7,5, então vamos... Pois é. É aquela coisa. A aposta séria, uma odd de 2.5. Trae Young acima de 9.5 assistências, fez 14 na última partida, então nada loucura. E Jason Tatum acima de 28.5 pontos. Aí você pode ir. Aí você, Tranquilo. cara... Tranquilo. Hoje, inclusive, Tudo na Sportsbet.io. Por favor, Tá, Sport. inclusive, Drica, recado final pra gente finalizar, você dá o tchau aí. Os playoffs da NBB já começaram, queria dizer que o Unifacis está nas quartas de final. E as quartas começam na quinta-feira com os seguintes confrontos, né? Temos 4 confrontos aí. Franca e Unifacisa. Franca segue invicto, 46 vitórias seguidas, maior recorde do basquete brasileiro. Contra o Unifacisa, Minas e Atlético Paulistano, Flamengo e Bauru e São Paulo e Pinheiros. A partir de quinta-feira, muitos dos jogos têm transmissão pela TV, Sport TV, Star Plus e ESPN. E muitos dos jogos estão no aplicativo da NBA, do League Pass. Estão sendo transmitidos, inclusive do Minas e Paulistano às 8 no League Pass. Vai ser transmitido. Então não tem desculpa, né, Agatha? Dito isso, acho que é isso. Apostem lá no Teiro. Inclusive, hoje é aniversário da Brandy Cole, mãe dele, 44 anos, daquela mulher maravilhosa que me presenteou com esse Deus beijo pra grego. sua sogra. Um beijo pra minha sogra. E ele vem, hein? Hoje ele vem pra dar presentinho pra mãe dele. Então é isso, gente. Amanhã a gente volta. Até amanhã.